recentemente eu tava andando de boa pela internet e me deparei com essa imagem. E na hora, o primeiro pensamento que me vem à mente é: caralho, mano, isso é muito paia, na moral. E eu tenho certeza que você também já sentiu isso, porque é o pensamento mais natural de todo mundo vendo esse tipo de imagem. Mas foi pensando nisso que eu percebi que o OnlyFans, na verdade, é a prova de que você não quer ficar rico. O que você quer é uma coisa totalmente diferente. Nesse vídeo aqui eu vou te provar isso, confia. Pra começar, vamos aos fatos. Qualquer uma dessas minas aqui que tem uma boa visibilidade faturam bastante no OnlyFans. Algumas dizem que é 70 mil, outras 150, 250, e isso enquanto 90% dos brasileiros ganham menos de 3 mil reais no mês. Então a maioria esmagadora de nós levaria pelo menos 4 anos para bater esse valor. E sim, isso pode te deixar puto, principalmente se você estiver desse lado do meme, mas relaxa, esse aqui não vai ser um vídeo para alimentar esse ódio. Pelo contrário, eu te garanto que você vai sair daqui melhor do que entrou. E para isso eu vou usar essas 4 pessoas que você com certeza conhece como exemplo. Obviamente aqui eu não vou atacar nenhuma delas, primeiro porque eu não tenho nada contra, e segundo porque, né, é paia fazer isso. O objetivo aqui é única e exclusivamente fazer pensar um pouco sobre tudo isso. Então, começando pela Kinechan, já que foi ela quem me deu a ideia do vídeo. A primeira vez que eu vi qualquer coisa sobre ela foi lá em 2019, mais ou menos, quando ela fazia cosplay de anime, dancinha. Na época eu só vi e continuei scrollando, não era o conteúdo que eu queria ver, e foi isso, nada demais. Mas volta e meia, mesmo sem querer, eu acabava vendo alguma coisa dela, principalmente porque ela tava crescendo muito e furando cada vez mais a bolha. E isso até meados de 2020, quando as plataformas de conteúdo adulto explodiram no Brasil. Lá ela aumentou e muito a fanbase dela e supostamente faturou 1,5 milhão em menos de 2 anos. O que, sim, é um feito e tanto, mas daí pra frente as tretas só aumentaram. Foi vela com aroma diferenciado, fã mandando pelúcia com câmera, outdoor de OnlyFans e por aí vai. Tudo sempre muito polêmico e com alcance gigante, o que pra muita gente é um sonho. Porque, vamos ser sinceros aqui, quantas pessoas você conhece que com 20 e poucos anos faturam mais de 200 mil por mês, são famosos e bem-sucedidos? Só se você conhecer um jogador de futebol, e olha lá. Mas mesmo assim, há alguns meses ela aparentemente postou esse story aqui desabafando. Nele ela diz que sente vontade de sumir, que se sente um fracasso e sobre o quanto ela tá sofrendo com toda a pressão que ela mesma cria sobre si. E mais uma vez eu tenho certeza que você consegue se identificar com isso de alguma maneira. Se não com tudo, pelo menos com alguma parte. Isso sem falar das lives que ela aparecia chorando, desesperada por uma série de problemas na vida pessoal. E daí você pensa, pô, mas por que uma mina famosa, rica, aparentemente milionária, com só 20 e poucos anos, se sente assim? E claro que nesse ponto muita gente vai dizer, porque ela tá pagando a conta, tá sofrendo as consequências por ter se vendido dessa forma. O que, apesar de eu entender o argumento, eu acho que não faz sentido, ou pelo menos não explica tudo. E a prova disso vem justamente agora, com a entrada do nosso segundo protagonista de hoje, o Whindersson Nunes. Ele, mais do que ninguém na internet, dispensa apresentações, mas pra seguir o padrão, deixa eu relembrar quem é o Whindersson e como ele surgiu na internet. Um cara super simples lá do interior do Piauí, que fazia uns vídeos também super simples, mas sempre muito criativos e engraçados, que aos poucos foi crescendo até se tornar o maior youtuber do Brasil. Hoje ele não é mais o top 1 em números, até porque ele não faz mais vídeos como antes, mas o cara tem fucking 44 milhões de inscritos no YouTube, quase 60 milhões no Instagram e por aí vai. Ele é só um dos maiores pilares da internet brasileira inteira, alguém que eu passei a adolescência inteira assistindo e sempre admirei muito. E que infelizmente também passou por um monte de coisa ruim na vida pessoal, que eu nem vou falar aqui porque eu acho que não precisa, você já sabe. O ponto é que recentemente saiu a notícia em tudo quanto é lugar que o Whindersson se internou em uma clínica psiquiátrica. E aí foi a gente que ficou maluco, aparentemente. Já que por conta disso, uma coisa que era pra ser simples, um monte de gente caiu matando, falando da decadência do Whindersson, o quanto ele mudou, que agora ele é triste, depressivo e coisas do gênero. Falando até de como a aparência dele era um reflexo disso. Coisas que ele mesmo já falou em alguns momentos do porquê ele ter se internado pra cuidar da mente, que eu não tava bem. E mais uma vez, ele é um cara jovem, milionário pra caralho, absurdamente famoso, tem tudo que qualquer brasileiro médio gostaria de ter e mesmo assim sente as exatas mesmas coisas que a Kinechan, as mesmas coisas que eu e você. Nesse ponto eu acho que você já tem uma ideia pra onde essa conversa vai, mas calma que a gente ainda vai muito mais além. E pra isso, bora falar um pouco da Martina, mais conhecida hoje como Beisola do Privacy. Ela também tinha uma vida normal, com um trabalho normal como qualquer um de nós brasileiros, trabalhou de empacotadora, depois em shopping, e se você já ralou em supermercado ou em shopping, sabe que é um dos piores trampos possíveis, junto com telemarketing. E eu quase fechei esse bingo aí, diga-se de passagem, então eu tô falando com propriedade. E assim era a vida dela, até que um belo dia, ou não tão belo assim, ela foi assaltada e teve o celular levado, o que fode completamente a vida de qualquer pessoa, ainda mais da gente que é pobre. E por isso ela decidiu abrir uma conta nesses sites adultos pra levantar uma grana rápida e comprar outro celular, algo bem simples. O problema, entre aspas, é que ela conseguiu levantar essa grana em só 2 dias, e daí já era. Partiu pro TikTok, viralizou, vendeu pra caralho, até fundar quase um império do conteúdo adulto no Brasil. Foi em podcast, no Danilo Gentili, e pronto, tá super milionária, super conhecida e tudo mais. Você pode até não gostar dela, eu entendo, mas é inegável que ela é uma empresária do caralho.
Literalmente, talvez. Fora que, pra mim, ela realmente parece ser muito gente boa, falando na moral mesmo, sem sacanagem. E até onde eu sei, o que não é muito, mas né, é pouco, mas é trabalho honesto, ela tá super de boa, parece estar bem mentalmente, parece saber muito bem o que tá fazendo. Então, até aqui, o que a gente conclui é que o OnlyFans em si não é o problema. E claro, eventualmente, ela pode quebrar completamente e sofrer as tais consequências psicológicas de vender conteúdo adulto, como muita gente fala. Eu acho que faz sentido sim, até porque esse tipo de exposição tão extrema deve ter um impacto absurdo em todo mundo que trabalha com isso, mas não sei dizer. Até porque isso aí só o tempo vai provar ou não. Agora, pra fechar os exemplos, bora pro nosso segundo youtuber, o Júlio Cocielo. Assim como o Whindersson, o Cocielo foi um dos maiores pilares do YouTube brasileiro. Ele também fazia humor simples e direto, mas com uma pegada diferente, até por morar em Osasco, ter uma vivência totalmente diferente da do Whindersson. Mas pra gente que assistiu os vídeos, pelo menos pra mim, os dois tinham muito em comum. Pessoas simples, engraçadas, sinceras e super criativas. Ele é outro cara que eu admiro muito, sendo bem sincero mesmo. Até hoje eu acho ele um dos melhores criadores de conteúdo do Brasil. Cresceu absurdamente, hoje tem mais de 20 milhões de inscritos aqui no YouTube, 24 milhões lá no Instagram e por aí vai, o cara é gigante. Participou do Pânico, fez música, foi cancelado, perdeu patrocínio, levou processo na cabeça e tudo mais. Mas mesmo assim sobreviveu ao cancelamento e continuou crescendo. Eventualmente ele conheceu a Tata Staniek, que eu não sei se estou falando o nome certo, mas ela também é outra influência super foda, e juntos os dois formaram uma família linda, que estão aí até hoje, a firmar só quase 10 anos. Assim como quase qualquer youtuber gigante, ele também deu uma parada com o canal, até por tá fazendo 1 milhão de outras coisas em paralelo, mas ele nunca deixou de ser um dos maiores. E ele, assim como a Martina, também não parece estar mal mentalmente. Pelo contrário, pelo menos pra mim, que claramente é alguém que conhece muito os quatro, acho que isso ficou óbvio, ele tá do mesmo jeito de sempre. Um cara feliz, zoeiro, de bem com a vida e agora mais ainda, né, formando uma família e tal. Ou seja, olhando de fora, a vida do cara parece perfeita. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o Felipe Ret é... perto, a vida de todo mundo é dramática. Pois é, e ele tem toda a razão. Nesse ponto do vídeo, você deve estar pensando uma dessas duas coisas. Tá, mas e aí? O que isso tudo tem a ver? O que o cu tem a ver com as calças? Ou, se você já tiver entendido... Não, mano, foda, hein? Mas mesmo assim eu ainda quero ficar rico, você que se foda. E nos dois casos, calma que é agora que o bicho pega de verdade. Esses 4 casos que a gente comentou, eu não vou nem falar analisou, porque né, não dá pra analisar uma coisa que eu mal tenho informação. O máximo que eu consigo fazer é dar minha opinião, mas hoje isso vai ter que ser o suficiente. O ponto é que esses 4 têm 2 coisas em comum. Na verdade, um monte de coisa em comum, mas vamos focar em 2. Fama e dinheiro. Todos eles têm perfeitas condições de simplesmente sumir do mundo. Comprar uma mansão em algum lugar da hora por aí e começar uma vida do zero. Formar uma família, ter um carro legal, sair, viajar, fazer tudo que nós, meros mortais, nos matamos de trabalhar pra talvez um dia, quem sabe, alcançar. Então uma pergunta é, por que eles não fazem isso? Porque aparentemente metade deles tá infeliz. E a resposta óbvia e clichê é, porque dinheiro não traz felicidade, disse o Steve Jobs. Beleza não traz felicidade, disse a Angelina Jolie. E claro, nenhum deles tá mentindo. Mas é foda você falar que algo não traz felicidade quando você tá entupido disso até a beirada. Então vamos pensar um pouco. E se dinheiro realmente não trouxer felicidade, mas a falta dele trouxer tristeza? Isso sim faz muito sentido. O que explicaria perfeitamente o porquê da Kinetian ter começado a vender pack do pé e a Beisola ter virado a Mia Khalifa BR. Da mesma forma que explica muito bem todo mundo que trabalha ou já trabalhou num emprego horrível, num lugar cheio de filho da puta, insuportável e falso, pra ganhar uma mixaria que mal dá pra pagar as contas. Porque a falta do dinheiro traz tristeza e ninguém quer ficar triste. E daí você mais uma vez pensa, tá, mas isso aí tudo confirma a ideia de que ficar rico é a solução. Então, pra tristeza que vem pela falta de dinheiro, com certeza. Pra ser feliz, nem tanto. Até porque, se isso realmente é verdade, por que você não tá lá no OnlyFans vendendo pack ou, sei lá, criando modelo de IA pra vender conteúdo virtual? Tem um monte de maluco na internet fazendo isso e farmando uma grana. Mas você não. Você continua acordando cedo todos os dias, pegando um ônibus lotado, aguentando um chefe babaca. Por quê? A única resposta racional pra isso é que o dinheiro não tá acima de tudo. Tem alguma coisa que você não troca por nenhum dinheiro. E pra provar isso, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. O que você prefere? Trabalhar 12 horas por dia, de segunda a segunda, sem folga, com algo que você odeia pra ganhar 50 mil por mês? Ou trabalhar 6 horas por dia, de segunda a sexta, com algo que você ama pra ganhar 10 mil por mês? Agora deve ter ficado um pouquinho mais fácil de ver que nem tudo é sobre dinheiro. E pode ter certeza que eu não sou o Steve Jobs falando. Eu sei que com esses 50 mil por mês você ia poder mudar totalmente de vida, ia poder ter um carro legal, uma casa da hora, investir, andar bonitão, viajar, fazer o caralho a 4. Isso aí é tudo verdade. Com dinheiro você compra praticamente tudo. Quer mais espaço? Toma a mansão do Gustavo Lima. Quer pegar várias minas super gostosas? Toma Dumbzerian. Quer viajar e conhecer o mundo todo? Toma o jatinho da Taylor Swift. Quer recuperar aquelas milhares de horas que você passou trabalhando que nem um escravo pra poder ter esse dinheiro? Não, pera aí. Isso aí não tem como recuperar? Rapaz, produção, tá certo isso?
Pois é, meu amigo, é aí que tá. O tempo é a única coisa que não importa quem você seja, quanto dinheiro tem no seu bolso, esse aí você não compra. Claro que você pode pagar pra ter uma saúde melhor, viver mais, então ter mais tempo, enquanto alguém que é pobre pode morrer de gripe se não tiver dinheiro pra comprar os remédios. Mas recuperar o tempo gasto, meu camarada, esse aí esquece, ninguém faz. E é exatamente aí que entra um dos ditados mais populares e conhecidos do mundo. Tempo é dinheiro. E isso sim é totalmente verdade, deixa eu te mostrar. Quando o seu tio te chama pra trabalhar de ajudante de pedreiro com ele, o que ele tá fazendo? Ele te paga uma diária pra você virar massa, peneirar areia, carregar tijolo, fazer coisas que ele não quer fazer, porque ele vai estar fazendo outras coisas mais complicadas que consequentemente pagam bem mais. Só que no fim do dia, vocês dois trabalharam as mesmas 10 horas, de 8 às 18. A diferença é que a diária dele foi 300 e a sua foi 100. Isso quer dizer que seu tio é um arrombado egoísta? Não por isso. O que ele fez foi exatamente o que todo mundo faz um com o outro todo dia. O advogado é assim, o médico, o engenheiro, o político. Não, peraí, esse aí eu exagerei, esse aí é um safado mesmo, não tem o que fazer. O ponto é que literalmente todos nós estamos vendendo e comprando o tempo uns dos outros. Se você não quer passar meses aprendendo a costurar pra fazer uma jaqueta da hora, você vai lá e paga alguém que já gastou esse tempo aprendendo pra fazer. E a mesma coisa vale pra aquele bolo na padaria, a coxinha na lanchonete ou esse iPhone no seu bolso. Então quando você decide gastar 10 mil reais num celular novo, você não tá pagando em dinheiro, você tá pagando com tempo. Se você recebe, sei lá, um salário mínimo, como a maior parte do CLT padrão, você vai pagar com 7 meses de trabalho, 150 dias, 1.400 horas da sua vida. E sim, eu já tinha feito essa conta, eu não sou um gênio da matemática. Isso prova que, no fim das contas, o que todo mundo tá buscando é tempo. Tempo pra jogar com os amigos, pra sair com a família, pra conhecer o mundo, pra dormir, tempo pra viver. Justamente porque o tempo é a moeda de troca mais valiosa que a gente tem pra tudo. Pensa só, se você quer ser amigo de alguém, você precisa passar tempo com essa pessoa, conversar, conhecer, trocar tempo por relacionamento. Quer uma namorada? É a mesma coisa. Precisa se conhecer, conversar, sair e só aí começar um relacionamento. A família é igual os hobbies, a imagem que você tem de si mesmo, assim como a imagem que as outras pessoas têm de você, tudo leva tempo pra construir. Você nunca vai ser o cara que fez tal coisa, o cara que é tal coisa, se você nunca tirar tempo pra construir essa tal coisa. E do meu ponto de vista, na minha visão hiperlimitada da minha bolha, é isso que diferencia as 4 pessoas que a gente falou aqui hoje. Relacionamento, laços, coisas que levam tempo pra serem construídas. E eu ainda vou fazer um vídeo aqui nesse canal falando sobre como esse vício em produtividade ainda vai foder todo mundo. Mas é impressionante o quanto a gente se sente cada vez mais ansioso e estressado todo dia. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente precisa trabalhar. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente precisa se esforçar pra conquistar as mesmas coisas. E aqui eu não tô falando pra todo mundo virar vagabundo, não fazer nada, abraçar. Não, longe de mim falar qualquer coisa dessa. Na verdade, eu não tô falando nada sobre o que você deveria fazer, nem fudendo. Longe de mim querer ditar como qualquer um vai viver. Mal sei o que eu tô fazendo da minha vida, imagina da sua. E mais importante, eu não tô aqui pra julgar quem é ou não feliz, se tá vivendo certo, se tá vivendo errado, nada disso. Eu não tenho moral nenhuma pra falar de nada disso. Na verdade, ninguém tem. Até porque, como eu disse, de perto a vida de todo mundo é dramática. Só cada pessoa sabe o peso que ela mesma carrega. Principalmente pra quem é exposto socialmente. Se eu, que tenho um canal minúsculo, já sofro com isso, imagina quem é gigante. Deve ser pesadíssimo. Mas se você chegou até aqui, eu acho que você já entendeu o meu objetivo. O ponto é mostrar 3 coisas. Primeiro, o OnlyFans não é o problema, ele não é a causa dessa tristeza, ele não é o motivo da punição. Muito menos as minas que fazem conteúdo por lá. É tudo uma escolha de cada um. Segundo, apesar de ser muito importante, o que a gente realmente quer não é dinheiro. Já que tá cheio de milionário famoso podre de rico com depressão, ansiedade, um monte de problema psicológico, por falta de relacionamento saudável, de ter amigos, famílias, pessoas com quem contar. E terceiro, e provavelmente mais importante, tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, e ironicamente é o que a gente menos valoriza. Então já aproveita pra começar a mudar isso e valoriza o tempo que eu gastei pra fazer esse vídeo aqui. Deixa o like e se inscreve. No mais, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!